Olá, bom, hoje então vamos conversar sobre A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. Bom, no começo do mês, quando eu fiz aquele vídeo do que eu estou lendo, eu falei rapidinho desse livro aqui pra vocês. Eu tinha lido assim umas 10 páginas do livro só, e até onde eu tinha lido era simplesmente um livro sobre um espanhol que conseguiu a oportunidade de lecionar língua espanhola numa universidade em Illinois, nos Estados Unidos. Então ele vai pra lá junto com um amigo, e até onde eu tinha lido era simplesmente assim, ele contando as memórias dele ali de como era o dia a dia dele, as aulas, os colegas professores e tudo mais. E dentre esses colegas professores, um chamava muita atenção dele, que era um cara que era diferente, assim, ele era esquisito, ele era meio que excluído ali do restante do grupo. Na verdade, o próprio cara se excluía porque ele era muito fechado. Ele era uma figura assim, grande, mancava um pouco, usava um tapa-olho e ele era todo misterioso e tal. Mas enfim, ele acaba ficando amigo desse cara. E eles acabam passando todas as tardes num bar, conversando sobre literatura e coisas do tipo. Uma coisa que chama a atenção do narrador é que esse cara, ele nunca fala da vida pessoal dele, sabe? Mas o narrador, assim, ele liga, mas nem tanto, continua a amizadezinha deles. Só que aí chegam as férias, e aí eles combinam, né? Não, quando a gente voltar, a gente volta, né? A se encontrar aqui pra falar de literatura. Enfim, não sei se eu falei isso pra vocês, eles conversam muito sobre literatura nessas tardes que eles passam no bar, né? Enfim, eles vão viajar, só que o narrador, quando volta, né? Acabam-se as férias, o narrador volta, o cara sumiu. Então, assim, ele pediu demissão e ninguém sabe onde ele está, enfim. Com muita insistência, ele consegue, na secretaria da faculdade, descobrir onde mora o pai do cara. E aí, enfim, ele vai lá conhecer o pai desse cara. Era até aí que eu tinha lido, era só isso que eu sabia sobre a história. A partir daí começa uma coisa desse narrador tentar resgatar a história desse cara. Não vai ser spoiler porque tá aqui na capinha do livro e na orelha. A gente descobre então através desse pai que esse cara estranho, ele tinha ido ao Vietnã, ele tinha participado da guerra do Vietnã. E que a guerra deixou assim, marcas indeléveis, né, no filho dele e tal. Esse pai tem guardado em casa cartas e mais cartas do que o filho dele mandava, né, pra ele na época da guerra. E ele acaba deixando essas cartas como o narrador da história, né? O narrador da história, ele é um aspirante a escritor, ele tá tentando escrever o primeiro livro dele, que inclusive o cara estranho acaba com os sonhos dele, fala que é um lixo, enfim, né? Então ele meio que deixou isso de lado, mas com essas cartas ele começa a pensar que talvez ele devesse contar a história do cara. Eu não vou contar nada a respeito da história do cara no Vietnã, porque enfim, é surpreendente e tem muito a ver aqui com o desfecho do livro, então não vou contar, senão vai ser spoiler. Mas enfim, ele fica com essas cartas, só que assim, algumas informações estão meio perdidas. Ele precisaria entrar em contato com o cara de novo pra fazer algumas perguntas pra conseguir escrever essa história. E o cara tá sumido no mundo, então ele larga essa história pra lá e vai tentar, né, seguir essa vontade dele, que é de ser escritor. Ele acaba escrevendo um livro que fica famoso, que é um livro sobre a Guerra Espanhola, que aliás é o primeiro livro, né, do Javier Cercas sobre a Guerra Espanhola, né? Então aí você vai vendo que o narrador e o autor vão se confundindo, né? Ele acaba ficando muito famoso por causa desse livro, e é através desse livro que o cara, né, esse amigo do Vietnã, acaba, né, lendo, né, o livro dele e tentando entrar em contato com ele novamente. E eu não vou contar mais nada porque o livro é sensacional. Esse livro, ele não é simplesmente assim, essa historiazinha de um cara tentando descobrir o que aconteceu com o amigo dele. Não é só isso. É a história de um cara tentando escrever uma história que aparentemente não pode ser contada. Não pode, não deve ser contada. Então, além de tudo, esse é um livro sobre um escritor lutando para conseguir escrever alguma coisa. Então é muito interessante, é um livro que eu indico assim para quem tá aí pensando em começar a escrever seus livros e tal, e sem contar que a narrativa desse cara é espetacular. Ele faz uns flashbacks, né? Ele acaba fazendo alguns flashbacks que você nem percebe que são flashbacks. Ele vai contar sobre o Vietnã e volta para os dias atuais e você, sabe, você vai. Os cortes que ele faz na história são muito tênues e ele vai misturando a própria história, né, a história pessoal dele, né, com a família, enfim, com as tragédias que acontecem na vida dele, com essa coisa da fama e tudo mais que ele conseguiu através do livro, com a história deste amigo dele que ele tá tentando resgatar para poder entender direito o que aconteceu no Vietnã, e aí vai, né? E é um livro curtinho. Gente, eu devorei esse livro, sei lá, em 2 ou 3 dias no máximo. E eu tô doida pra ler as outras coisas do Javier Cercas, vou ver se eu encontro por aí. E eu queria fazer um comentário também sobre o Rodney, né, que é esse personagem, esse amigo dele que foi pro Vietnã e tal, o cara esquisito. Mas eu tenho medo que seja spoiler, então eu vou me despedir de vocês primeiro.
E aí depois eu volto com esse comentário que eu não sei se é spoiler, tá? Mas é assim, é pra quem já leu o livro, tá? Só pra eu checar uma informação, pra ver se vocês tiveram a mesma impressão que eu. Bom, é isso então, gente. Fica a dica então de um livro muito bom, de verdade mesmo, surpreendente. Eu nunca tinha lido nada desse autor aqui, eu já tô doida pra ler as outras coisas dele. E é isso então. Beijo pra todo mundo. Até mais. Bom, gente, o comentário que eu queria fazer é o seguinte, enquanto eu tava lendo aqui o desfecho da história, né, e descobrindo o que realmente tinha acontecido com o cara, e o fim dele, né, vai que alguém insistiu e assistir esse pedacinho do vídeo e ainda não leu o livro, o fim do personagem, do Rodney, vocês não acharam muito parecido com o que aconteceu com David Foster Wallace? E aí, quem não sabe o que aconteceu com David Foster Wallace, ele morreu exatamente como o Rodney morreu, nas mesmas circunstâncias, praticamente, né? Eu só não me lembro se o David Foster tinha participado da Guerra do Vietnã, mas fiquei com essa impressão. Bom, é isso então, beijo.